Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui, né, para a segunda parte, momento final aqui para a gente encaminhar para os debates finais da nossa live sobre cultura indígena Krenak. Hoje nós estamos aqui honrados, super felizes de ter com a gente o professor Itamar Krenak, né, e a presença ilustre, marcante, emocionante da dona Dejanira Krenak. Agradecer de coração aí a todos os companheiros e companheiras da terra indígena Krenak. E lembrando, essa live aqui, esse debate ao vivo, é de uma série de debates ao vivo sendo promovidos pelo Núcleo de Agroecologia da UFJF de Valadares, o NAGO, na parceria com o Instituto Shirley Jukunan Krenak, fazendo um lindo trabalho de extensão aí com a gente na educação intercultural, né? E também parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF do campus de Valadares. Chamando o Itamar aqui de novo, ele já está na área. Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, dando força ao nosso projeto. Vamos ter aí mais uma sequência de lives nos próximos dias. Na semana que vem, teremos aí uma conversa com a Célia Chacriabá e outras aí para frente. Então, vocês acompanham o Instagram do Nagô. E Tamar, dona Dejanira, bom ter vocês de volta para a Maravilha, gente conversar mais um pouquinho. E aí, Tamar, você estava falando também, a gente falando desses processos aí de resistência cultural do povo Krenak. E você mencionou um assunto importante, né? Que é a questão do crime, né, contra o rio Uatu, com mais do que um rio, né, contra o Uatu e todo o povo Krenak, todo o povo da bacia. Eu mesmo que não sou indígena, não sou criado na beira do Rio Doce, mas de certa forma tenho me enraizado na região. Meu filho nasceu em Valadares, né? Então eu me considero parte dessa região. No dia que eu vi o negócio foi muito triste, né? E até hoje eu diria que eu não me recuperei psicologicamente disso, né? E pro povo Krenak, como que está sendo esse processo de tão difícil? então, esse, essa, eu costumo dizer, né, nos parentes nossos, que é uma perda tão grande, tão profunda, que o povo nosso, ele está abalado, entendeu? Está abalado de maneira que é um desafio muito grande, né, para poder caminhar, para poder trilhar. E em 2015 aconteceu esse crime ambiental, né, com o nosso Rio Atu, né, que é um rio onde a gente tem essa consideração que é um parente nosso, né? O Rio Atu, ele é o nosso pai e a nossa mãe, a gente costuma dizer assim, porque dele a gente sempre fez parte, né, desse processo de luta. Igual eu te contei a história de 79, o Rio Atu avisa, está na hora de voltar para casa, né? E com essa perca, foi embora com ele parte da nossa vida cultural, né? A história nossa de pescar, de caçar, de fazer religião, de batizar a nossa criança. Eu tenho um filho de 2 anos, de Ambré, e não teve essa oportunidade de banhar no rio, né? De poder dar o primeiro passo, né? De aprender, de ter esse ensinamento, como eu tive, como todos os parentes do meu Krenak teve, né? De participar desse ritual. Então, assim, parte da nossa cultura foi embora, né? Nós não temos o peixe, nós não temos a caça, né? Nós não temos o miang quando Jópera é ré. Então nós não temos mais nada, né? E a gente vê que é muito lento os processos de recuperação desse rio. Ou nem existe ainda, né, um processo para a gente dizer que esse rio vai ser recuperado um dia. Mas é um sonho nosso de um dia ver um parente, de ver meu filho ou meus netos, poder ter o que eu tive, né?
ter essa oportunidade de nadar, de pescar, né, de ser batizado, de batizar seus filhos também. E é uma perca tão grande que a gente vê, a gente sente. E essas empresas multinacionais que estão instaladas no nosso Brasil, na nossa região, ela, ela destrói mesmo. Né? Na nossa frente, que passa uma ferrovia, mais de 100 anos, que a todo momento ela nos assusta, né? Já levou tudo que tinha, ainda continua, né? Com esse barulho, com essa poluição sonora no nosso dia a dia, né? E a gente tem lutado muito, a gente tem buscado apoios, né? Parceria, a gente tem acionado, né? FUNAI, Ministério Público, a gente tem buscado aí diversas fontes de apoio para a gente buscar aí, né, o que é de direito, né? A gente sabe que esse rio nunca mais vai voltar, né? Não tem preço a perca que nós tivemos, mas precisamos de sobreviver, né? Precisamos de caminhar. A nossa vida tem que continuar, né? Por isso que eu costumo dizer que é um desafio para nós caminhar, porque é mais um baque que levamos. E essas multinacionais, né, que pensam só no lucro, na economia, ela tem que ter respeito. Ela tem que ter respeito e ela tem que trazer de volta o Rio Atu, né, que é um rio que sempre correu aí. E hoje a gente não pode tocar no rio, a gente não pode encostar o dedo. As margens do Rio Atu tem uma cerca que foram feitas para nos lembrar que daquela cerca para lá a gente não pode passar, né? A gente não pode tocar, porque é tóxico, né? Esse rio está lotado de lama tóxica, né? Tem muito veneno, né? Vamos dizer assim. E nossa luta hoje, não, é poder acionar mesmo apoio, né? As lutas para a gente caminhar. E um dia ter esse rio de volta. A gente precisa recuperar esse rio um dia. Para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, talvez. A gente sente que é muito devagar, né? Esse processo de trabalho. E nesse atual governo, a gente sente, está visível, né? A discriminação, né? Não temos apoio, né? A nossos direitos estão sendo violados, a questão territorial está sendo violado. Então, é uma questão que a gente precisa, né, de apoio para caminhar. E ainda por cima chegou a pandemia, né, esse Covid-19, que é uma doença que atravessou o mundo e está aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Então, assim, é uma questão muito complicada, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa de ter apoio, entendeu? A nossa saúde não é lá essas coisas, entendeu? É precária. E a gente tem orientado nossos parentes, né, em relação a essas problemáticas, né, de ficar em casa, né, de evitar sair, né, se sair só na extrema necessidade. E quando sair, tomar os devidos cuidados, que a gente tem aí orientação da equipe médica também na nossa saúde indígena. E voltando para a questão dessas empresas, a gente vê a coisa muito devagar, entendeu? E hoje a gente precisa da água, né? A principal questão hoje é a água. Né? Nossa terra hoje a gente depende de água e precisa, né, sanar esse problema da água, né? Que aos poucos a gente está caminhando, mas a gente vê que não tem. A gente é abastecido por caminhão-pipas, né? Que toda hora está transitando a aldeia, está cortando a aldeia, e a gente está preocupado também com a pandemia, né? Em relação a essas andanças, né? De pessoas dentro do nosso território, né? A gente corre esse risco, né? E a água é a vida, né? E essas empresas precisam, né, de certa forma, colocar água na nossa terra, né? Precisa encontrar uma alternativa para ter água no nosso território, né?
uma vez que o Rio Doce era água em abundância, né? Sempre teve água, sempre teve tudo aquilo que nós precisávamos. Mas hoje a gente sente essa necessidade de ter, entendeu? E nós temos lutado, a gente tem buscado apoio, a gente tem recorrido, né, aos órgãos competentes para nos dar força, né, nesse sentido. Eu acho que é uma questão que a gente precisa levar, né, para as pessoas também conhecerem e também, de uma certa forma, nos ver com outros olhos, né? Que muitas das vezes a região acha que nós estamos bem, né? Que nós estamos sendo assessorados, né? Que nós estamos sendo beneficiados, mas na verdade esse rio não tem dinheiro que compra. Então é importante essa fala nesse sentido, né? Do nosso rio Atu, da nossa religião, do nosso nadar, do nosso pescar, do nosso batismo, né? E isso é importante para nós. Então é preciso que isso seja visto, né, e que seja respeitado. O nosso povo sofre muito preconceito em relação a isso, entendeu? Então a gente precisa de falar um pouco nesse sentido, entendeu? Pois é, impressionante que na bacia inteira, né, direitos estão sendo violados. Numa cidade como Governador Valadares, voltou a maior cidade da bacia, voltou a receber água do Rio Doce, sendo tratada, monitorada pela própria empresa, e as pessoas não têm uma dimensão do tamanho do problema, talvez por ter perdido toda essa reconexão, né, com, com essas forças da natureza, ou com o próprio rio, ou de saber, né, onde está. Eu diria que é um processo de alienação ecológica que a sociedade dos Craí Crenton vive, né? E tem uma coisa que eu queria comentar também, tem uma música Krenak, né, que diz, né, que a água do Atu é muito boa, né? O Atu Minhamerehé, o Atu Bokinhawit, Borum Mangu Terehé, né? A água do Atu é boa, tem peixe, Borum come bem. E eu penso que essa música, a música do Atu, ela traz uma força também da gente sonhar para né, que isso retorne com essa força, né? Então, nesse momento, principalmente, o Rio Kiem, que é um outro rio, você até outro dia postou uma foto aí com o seu filho no Rio Kiem, o pessoal perguntando nos comentários, que rio é esse? Né? Então, conta pra gente aí também a importância desse outro rio, que está dentro da terra indígena Krenak, o que significa Kiem, né? E qual que é a importância dele, ainda mais nesse momento. E, além disso, já que a gente está falando dessa relação com o território, né, o Kiem e também a luta pelos 7 salões, né, que é fundamental, acho que também na cultura Krenak e no território. Diz aí. Então, Reinaldo, o rio Atu é o principal rio nosso, né? Mas ele está nessa situação que a gente não pode tocar, né? Tem 4 anos, para ser exato, tem 4 anos e 7 meses, mais ou menos, que aconteceu esse crime. E a gente está sem o acesso ao rio Atu. E corta no nosso território um córrego, que também foi considerado um rio uma época atrás, o Rio M. Na verdade, é um nome que mudou um pouco. Na verdade, é Kiem que se diz. Kiem quer dizer casa, né? Rio M. Então, ficou como Rio M. Rio M. Na verdade, Kiem. E na falta do Rio Atu, a gente tem esse M, que ele bate bem no meio da minha canela aqui, não dá nem para nadar, mas que eu levo meu menino para poder molhar, ele fica querendo nadar também, e isso não acontece, né? E a gente sofre com isso, né? Como que eu conto pro meu filho, por que ele não pode ir no Atu, que está ali pertinho, né? Não é do entendimento da criança, ir no Rio. Eu queria ir no Rio, né? Tem um menino de 2 anos e tem uma menina maior, que é a Alice Cruco. Ela vira e mexe, cobra. A gente podia ir no Atu. O Atu, Munju, quer dizer, vamos nadar no Rio. E não pode. A gente é de cortar o coração ver a nossa criança querer, né?
fazer uma coisa que não pode. Aí você tem que ter uma justificativa, explicar o porquê que não pode, né? Por que não pode, tem que tomar banho no rio M, e o rio M não dá condições de nadar, não tem como nadar. Nesse período, na foto que eu tirei, ele está até bonitinho, ainda bate na canela, mas caminhando o período da seca, ele vai sumir. Ele não vai existir. Todo período da seca, o rio M some. Né? A degradação é muito Arrasaram com ele violenta lá também. para cima de Pará aqui também, né, Itamar? Arrasaram com o Rio M lá para cima, nas cabeceiras dele também, né? É isso que acontece. Para cima, tem as represas de fazendeiro para irrigar pasto, né? Tem aí o desmatamento. Isso vem assoreando o rio M também. E quando chega na época da seca, o rio M seca, né? Seca de maneira que você pode andar nele para lá e para cá que não tem água, só areia, né? Você vê um córrego de areia. E não tem o rio M. Então, assim, é uma questão que a gente precisa, né, sonhar. A gente sonha, né, com esse rio Atu. No entanto, a música, ela reverencia o rio, né? Pela abundância, né? Por alimentar nossos burum, krenak, por alimentar os nossos espíritos, né? Que é as maré, que é os tocon, que é os gikan maquiam. Então, a gente tem, né, esse sonho, né? E é importante passar essa força, esse sonho para nossas crianças, para eles também poderem lutar, né, futuramente na recuperação desse rio, né, que faz parte da nossa história. O rio para nós é como o sangue nosso que corre na nossa veia. Então não tem como você ficar sem ele, não tem como você contar a história do nosso povo sem mencionar o rio, né? Então tem essa história, né? Voltando à questão também territorial, a gente tem um processo aí de luta, de demarcação de terra. A nossa população hoje está crescendo muito, os nossos jovens estão crescendo, estão casando, e a nossa terra ela está ficando minúscula. A gente precisa de território, a gente precisa do nosso espaço, né, que é a Terra Sete Salões, né, para também cuidar dos nossos lugares sagrados, que é violentado também. Né? A Gruta Sete Salões, vira e mexe, a gente tem ido lá, a gente faz limpeza, né? O governo do estado decreta como um território de parque, mas é um parque, né? Eu acredito que seja só no papel, que não tem uma fiscalização, que não tem uma orientação, e a gente acaba, né, fazendo esse papel de limpar, de orientar também. O povo tem que ter respeito com esse território, que é uma terra onde tem uma história muito linda, né? Com o povo krenak. E futuramente a gente sonha em ter esse território, até porque o povo nosso está crescendo demais. Espaço para tornar ter a nossa cultura, né? Com esse espaço que é importante e ter espaço, né? Para a nossa população que está crescendo cada dia mais. Eu acho que é isso que eu queria falar em relação ao território também, entendeu? É um processo que a gente precisa muito de apoio, né? Para a gente poder lutar e conquistar esse território que está precisando ser devolvido, né? Pois é, vocês foram, na verdade, foi um território que vocês tiveram ele expropriado e depois, como compensação de impactos ambientais, se não me engano, das hidrelétricas, o governo do estado criou o Parque dos Sete Salões, né, e por ser um parque, vocês não têm direito, não teriam direito ao acesso. E aí agora, né, acho que, não sei se foi 2000 e... Quando que foi? Teve uns anos para trás aí que até esse processo tinha ido para frente. A justiça tinha dado a FUNAI e a União um tempo aí para demarcar os sete salões, né? Mas isso não aconteceu. Esse processo aconteceu em 2017, né? A FUNAI teve aí um período né, de cobrança, né? Tanto por nós quanto pelo Ministério Público, de fazer essa demarcação desse território, né? E acabou que não aconteceu, né? Nesse período de transição, né? E foram feitos vários estudos, né, de identificação,
comprovando que é realmente um território indígena, né? E foi construído um parque dentro de um território indígena, entendeu? E esse território, esse processo parou de caminhar, né? E a gente precisa muito que ele retome, né? Que ele tenha aí andamento para futuramente nós ter esse território em mãos para a gente poder cuidar, para a gente poder morar, né? Porque é um território que é dos Borum-Krenak, né? Que futuramente ele vai ser ocupado pelos nossos jovens, né? Pelo a nossos jovens que hoje é jovem, mas amanhã depois é pai de família, né? Porque nossa terra Krenak aqui ela tá muito pequena, entendeu? E eu acho que a luta nossa é muito nesse sentido, né? Para poder sobreviver, para poder garantir, né, a existência, a identidade do povo nosso, dos Burungranak. É. E aproveita e explica aí, pessoal, qual que é a importância das montanhas lá dos Sete Salões para vocês? Porque, né, é um território que vocês já foi reconhecido o direito de vocês, mas o processo não foi para frente. Qual que é a importância dos Sete Salões para a cultura do povo Krenak, para a história do povo Krenak? Tô perguntando à minha mãe aqui, que sabe quer falar um pouco, ela falou que tá gostando de ouvir. Então, vamos lá. A terra Sete Salões, Tacruco Pauim, quer dizer, as montanhas altas, né? Faz parte da nossa história de luta, de resistência, né? No período que o povo nosso foi muito perseguido, massacrado, né, pelos colonos, né, pela invasão territorial, tem uma época que o nosso povo, ele se escondeu dentro das grutas de Sete Salões. Sete Salões existem umas grutas lá que cabem mais de 300 pessoas, né? E é um lugar muito importante, sagrado, ele é forte, por ter segurado a vida do nosso povo nesse período, né? Porque o povo perseguia, os Borum ia, escondia lá para dentro das grutas e ninguém tinha acesso lá dentro porque desconhecia o território, né? E quando o Borum nosso escondia dentro dessas grutas, ele estava escapando de mortes, né? De perseguições. Mas o povo nosso sempre bateu de frente com essa invasão, entendeu? E quando a gente fala no território, né? É um território onde a gente precisa cuidar do que é nosso, porque salvou o nosso povo, né? Da perseguição do passado, nos garantiu a vida, né? Também. E hoje a gente está nesse processo de identificação, a gente tem né, a nossa identificação, né? Isso foi comprovado nos estudos antropológicos e é um processo muito lento, né? Que a gente vê que também não é de interesse do poder público devolver o território Krenak, para os Krenak, um território, né, que tem aí um parque dentro, né? E a gente sente que não tem aí um interesse de devolução territorial. Por isso que a gente tem brigado muito, a gente tem falado com o FUNAI, né, com o Ministério Público, para tomar essas providências, para nos dar, né, esse território de volta, né? E a gente precisa, pela questão também que a população nossa está crescendo muito, né? E a importância dessas grutas altas, porque os nossos maré também habitam nessa região, né? É uma região onde a gente tem força, a gente busca aí os fortalecimentos, né? E hoje, nessa região, ainda existe imbira, né? Existe o cipó-imbé, né? Existem as plantas medicinais, né? Que é feito os remédios nossos, né? Que é feito a flecha, o tecido da flecha, né? Que é feito da imbira. O spot, que é isso aqui, que é o escolar, que a gente, né, pode estar coletando. E é um lugar onde tem água, né, em abundância, né? E hoje a nossa luta muito em relação à água, né? Então o processo de luta nossa, ela ainda se torna maior nesse sentido, né? Por recuperar um território que é sagrado, por recuperar um território que tem muita água, né, para ter acesso a essas coisas que a gente não tem mais no nosso território, que é a imbira, que é a semente, né?
que é o Cipó-Imbé. Então, a gente precisa alinhar isso, né, com o FUNAI, com o Poder Público, né, Ministério Público, a gente continuar a nossa luta. É claro que a gente sabe que nesse atual governo a gente não tem esse espaço de discussão para poder discutir, né, com o governo para devolução territorial. A gente sabe que o espaço está complicado, né, nesse atual governo, que não faz nada para as políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, né? Mas nós somos Saúde, educação, povos indígenas, nada. o trem tá feio. Educação, saúde, questão territorial, a gente não tem nada aí em apoio nesse atual governo. Então, a gente tem aí um desafio muito grande, né? As nossas lideranças, né? Os nossos caciques, né? E a gente tem que lutar, a gente tem que caminhar. E eu também já, aproveitando aí o momento, já agradecer as nossas, né? Os nossos caciques, né? Por caminhar nessa luta, né? Para poder sempre estar buscando o nosso povo. O meu cacique, o cacique Daniel Krenak, entendeu? A minha anciã está aqui do meu lado, e sempre nos dando força para a gente poder caminhar para frente. E eu acho que o nosso território hoje, né, tem outros caciques também, né, que são muitos aldeias, são os caciques que precisam ter esse respeito para poder lutar, para poder junto a gente conquistar aí uma luta de muitos e muitos anos que o nosso povo, a geração passada, né, lutou, passou esse bastão para nós. Futuramente a gente vai passar esse bastão para os nossos filhos, né, os Borum Tafó Tupi, que quer dizer os índios fortes na luta, entendeu? Borum tá foto P. Ô, Itamar, eu vi uma pergunta aqui que surgiu no chat, não me lembro quem perguntou, mas perguntaram como que o pessoal aí das cidades vizinhas, o Stenda pergunta como que nós, não indígenas, que reconhecemos aí a dívida histórica que nós temos com os povos indígenas, né, de que maneira a gente pode contribuir com essa luta e com o fortalecimento aí da cultura do povo Krenak. A pergunta ela é muito importante, né? A gente, claro que a gente não pode generalizar, a gente sabe que a gente tem muito aliado aí nesse Brasil para poder caminhar nas nossas lutas. E essa pergunta é importante porque a pessoa tem um momento de reflexão, né? De reconhecer e querer, de alguma maneira, ajudar o povo indígena, né? E hoje, a gente tem muito, conta, né? Muito com essas forças, né? De poder caminhar. Então, esses apoios que vêm de fora, né? Dessas pessoas que acabam virando aliado da nossa causa indígena, primeiramente ela tem que conhecer, né, um pouco da nossa história, um pouco das nossas lutas, né, para poder, junto de nós, poder aí dar um apoio, né, em nossas caminhadas. É igual eu mencionei, a nossa dificuldade, né, em relação à educação. A gente precisa um apoio na educação, à saúde, né, nesse período de pandemia. Né, a gente está aqui muito preocupado porque o nosso sistema de saúde hoje, de modo geral, é precário, né? Esses apoios são bem-vindos. Questão territorial, de que maneira que a gente busca aí, né, aliança para poder, junto, cobrar do governo, né, demarcação de terra, de um espaço, de um território que é nosso, só precisa ser devolvido para a nossa sobrevivência, né? Questão de água, nós precisamos de água. Nossos filhos precisam de espaço. Nós precisamos de fazer o nosso artesanato, né? A gente precisa continuar vivo e transmitir para os nossos filhos, para os nossos parentes, a importância, né, dessa identidade, né? Poder sobreviver de maneira digna e com respeito, né? Hoje a gente
uma discussão que é muito bacana, a gente sempre tem falado, a gente respeita as pessoas, para as pessoas nos respeitar também. Eu acho que o diálogo, né, a ponte do entendimento, se baseia muito nisso, né, no respeito. A pessoa que respeita o índio, ele pode ter certeza que ele tem todo um amparo legal. O índio vai estar respeitando também, né, vai estar juntando para caminhar junto. Eu acho que a forma de responder essa pergunta é muito nesse sentido, Reinaldo. A gente precisa muito dessa aliança, né? É importante conhecer, né, para poder valorizar, para poder respeitar e para poder aliar nossas lutas, né? Para ajudar a gente também caminhar, né? Igual a minha mãe fala, né? De tantas as percas, eu já também venho acompanhando desde pequeno esse processo de luta do nosso povo e não é fácil, né? Essa pergunta ela é pertinente nesse sentido. A gente precisa muito dessas alianças. A gente sozinho também a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente tem falado isso dentro do nosso território. Nosso território ele é grande, né? A gente tem aí quase 600 indígenas aqui dentro da terra. A gente tem esse momento de discussão, né? E cada liderança com os caciques tem essa responsabilidade, né? De junto a gente poder brigar por aquilo que é de direito. Então é isso. Acho que não sei se respondeu a pergunta, né? Mas eu penso muito nisso, né? Enquanto de que maneira que ela pode estar ajudando o nosso povo. Chegar junto na luta, né? Conhecendo, se aproximar, respeitar acima de tudo, né? E estamos juntos, que a luta é uma mesma, é por direitos humanos, numa luta aí também pela preservação das nossas naturezas e culturas, né? De modo geral, a biodiversidade, a diversidade cultural. E, assim, é uma riqueza muito grande a gente estar podendo ter essa conversa aqui. Estou super feliz aí, alegre de estar conversando com você, Dona Dejanira, então, uma grande surpresa, né? Uma honra ter a senhora aqui também com a gente. E a gente já vinha fazendo uns espaços dentro da universidade, né? Com a ideia de fazer cursos de história e cultura indígena e também afro-brasileira que fossem ministrados por povos indígenas, né? Por representantes desses povos, exatamente também para trazer. A gente precisa aumentar também esse processo de inclusão dos povos indígenas e comunidades tradicionais de modo geral nas universidades, né? E antes da pandemia, a gente esse ano estava previsto, né, ter esses encontros. Então, é uma pena que a gente não está podendo fazer esses espaços com mais gente reunida, em roda, né? Mas ainda bem que a gente está conseguindo também fazer essa conversa aqui, uma honra. Então, esse trabalho a gente vinha desenvolvendo junto com o NAGO, o Núcleo de Agroecologia, o Instituto Shirley de Urcunã Krenak, aí no projeto da Pluriversidade do Atu. E eu encaro isso tudo como uma mesma luta por educação intercultural, direitos humanos, né, pela preservação da biodiversidade, da natureza, das culturas. E quem quiser colar nessa luta, né, estudar, chegar junto, conhecer, acho que o caminho é esse mesmo, né, Itamar? E aí eu queria ver com você se você tem mais alguma questão que você acha que vale a pena abordar, que é importante, que ficou para trás, ou se vocês querem deixar aí uma mensagem final, a gente partir para já pensando no encerramento da nossa conversa, que está boa demais, mas a hora também vai avançando. Minha mãe tá falando aqui que ela já tá com sono. Pois é, eu acho que isso é igual nós vem sempre falando, né, nas nossas rodas de conversa na aldeia, né, nossos momentos também de participação de conferência, né, que a gente também, antes da pandemia, a gente também participava desses encontros, né, para poder também buscar aí alinhar com os demais parentes, né, de outras aldeias, de outras tribos, luta, né, alinhar a nossa luta para juntos estar buscando aí melhorias, né? E hoje a gente está nesse período de pandemia, a gente está ficando muito em casa, né?
para também evitar, a gente sabe que a saúde, de modo geral, é precária, então o melhor remédio é se precaver, né? É ficar em casa, ficar na aldeia, né? Para poder evitar esse problema maior. Mas é importante esse momento, né? Para a gente estar falando com você, né? Falando com diversas pessoas aí. Estou vendo que tem muitos parentes nossos aí que tá participando, né? Desse momento de conversa, né? Agradecer a cada parente nosso que está aí, né? Também nos dando força, né? Para a gente estar aqui falando, né? De modo que a gente representa essa comunidade também. Eu acho que isso é muito importante. Né? Hoje a gente tem a nossa liderança, né? Tem nossos caciques, nós temos nosso jovem que está aí também no processo de aprendizado, né? Com nossos velhos, né? Com nossos anciãos, para poder também estar pegando esse bastão e poder caminhar dentro desse processo de luta, né? Porque a gente precisa transmitir. A gente fala muito que esse conhecimento é um ciclo que sempre está acontecendo na nossa vida, na nossa história. Não pode acabar nunca. E é importante, né? A participação desses jovens, a participação dos nossos aliados, né? Nas lutas da causa indígena. E hoje, a caminhada nossa é essa, né? É buscar essa aliança, né? Trazer aí as pessoas que nos apoiam nessas caminhadas, né? E seguir em frente, né? Seguir em frente, né? Batalhar pelos nossos direitos, né? Buscar melhorias, né? Dialogar com o governo para que nos respeite, para nos beneficiar em cima daquilo das nossas necessidades, né? Que não são poucas, né? Temos diversas questões que a gente precisa alinhar, que a gente precisa ter, né? E hoje, o que a gente trabalha muito é cá na base, né? Orientando os nossos filhos, orientando os nossos pequenos de uma forma que ele passe a conhecer a sua identidade, a sua cultura, a sua língua, para mais tarde eles também nos defender, né? Para poder caminhar junto, né, aos passos dos nossos velhos, dos nossos anciãos. Eu acho que é muito importante esse momento para a gente levar um pouco, né, disso para o público, né, para você, para a universidade, né, e a universidade também ter isso, né, e abrir um espaço também para o nosso jovem para poder buscar aí formação, né? A gente sabe que hoje a formação ela é muito importante. A gente tem diversos Borum Krenak aqui formados em diversas áreas e eu acredito que essas oportunidades elas são muito válidas, né, para nossos jovens estar ingressando também, buscando formação e estar retribuindo isso na nossa terra, na área ambiental, na área social, né, dentro da educação, né? E, enfim, a gente precisa sim ter esses espaços, né, para buscar aí informação para o nosso jovem. Eu acho que essa parceria era muito boa, né? A gente sabe que sozinho a gente não vai a lugar nenhum e a gente conta muito, né, com esses apoios de fora. Errei, Itamar. Gratidão. Tem uma companheira, uma parente aí, acho que é sua sobrinha, o Acroá, perguntando como que tem muita gente aí também estudando nas faculdades de Valadares. Então, falando para ela aqui, nós do NAGOR, que é o Núcleo de Agroecologia da UFJF, vocês podem procurar a gente aí do NAGOR, que a gente trabalha com extensão, educação intercultural, e antes da pandemia a gente estava organizando esses cursos, vários espaços de formação com mestres e mestras dos povos e comunidades tradicionais, e também atuando na área de agroecologia, né? Ver se a gente muda um pouco também nossa forma de produzir alimentos, lidar com a terra, né? De maneira mais saudável. Agradecer todo mundo aí que está acompanhando. Depois, para quem quiser acompanhar aí, vou chamar também a Shirley para falar um pouquinho do trabalho aí junto com o Instituto de Urkunan Krenak, mas deixar meu forte agradecimento, viu, Itamar? A prosa
boa demais. Espero que, passado esse momento que é necessário a gente estar recluso, né, muito atento nesse momento em que a Mãe Terra tá gritando, né, tá com tudo que a gente já causou de mal para ela, essa pandemia aí tem nos feito também refletir, ficar em casa, mas quando passar esse momento, espero que a gente possa estar junto aí na aldeia, lá na universidade, né, para mais prosas tão boas como essa. Dona Dejanira, de coração, agradeço enormemente sua participação aqui, para todos nós que acompanhamos, uma grande honra, né, ter a senhora aqui com a gente, essa força aí do povo Borum, um forte areré. Então vocês podem ficar à vontade aí para encerrar, Dona Dejanira, se quiser deixar uma palavra final para a gente. Eu acho que é importante nesse espaço aí, a Creuá é minha sobrinha, e a formação dela é nessa área da natureza, né? Então, assim, esse espaço, né, a gente precisa, né? E o nosso jovem hoje, eles têm essa vontade de estudar, né, de poder buscar formação e tudo para retribuir na sua formação. E a gente espera, né, poder ter esses acessos, né, que esses diálogos nossos permaneçam, né, para a gente poder ter acesso aí a estudos, né, porque é importante na vida do nosso povo, né, que muito jovem nosso, né, está crescendo, né, e às vezes tem essa dificuldade, né, de ter acesso, né, nas universidades. Mas é importante, né, esse espaço de diálogo, né, igual você falou, antes da pandemia existia aí já umas projeções, né, para poder ter esses diálogos, né. Eu acho que esses acessos, né, é importante demais. E que bom que você está aqui aí com nós aí nessa caminhada. E após pandemia, fica aí o nosso convite, né, para você, né, e para as demais pessoas que estão aí acompanhando a nossa live aí. Período de abril, se Deus quiser, Tupã-Nereré abençoar, a gente vai voltar a fazer nossas festividades aqui na Terra Krenak. E desde já convidar aí, né, as pessoas que têm aí a vontade de vir no nosso território para poder junto com nós participar do nosso ritual, né, das nossas festividades, né. Vai ser um prazer muito grande, né, em receber as pessoas, né, que têm essa vontade de vir no nosso território, né. E o nosso povo, ele tem esse momento, né, de festividade que abre as portas, né, onde diversas pessoas do Brasil vêm para o nosso território, né, vêm vivenciar com nós aí 2, 3 dias no nosso território, no nosso cotidiano, né, comer com nós, né, dormir nas nossas casas, né, ouvir nossas histórias, né, comer um peixe assado, não do rio, né, que não tem mais. Até isso a gente não tem mais, entendeu? A gente acaba buscando o peixe, né, de outros lugares para poder comer, né, nesse momento de festividade. E sempre, né, a nossa mensagem é essa, né, de buscar essas alianças, buscar apoio, né, para a gente poder diminuir um pouco esse preconceito que é muito grande em relação aos povos indígenas, né? E graças a Deus a gente tem feito esses intercâmbios, né, essas pontes, e a gente tem diversos aliados aí no Brasil para poder caminhar. A gente sente que precisa nos fortalecer, né? E essas alianças sempre nos ajudam muito, né, a poder caminhar, a poder trilhar. Eu acho que essa é uma mensagem importante. E agradecer a todo mundo, né, que está aí presente, né? Os meus parentes que estão aí mandando mensagens, né, que está aí mandando força, né, positiva para nós. Eu acho que isso é importante. Né, os Nimparé, Nereré. Muito obrigada por isso. De coração mesmo. Um abraço. A gente agradece, né, essa oportunidade, esse momento. E a luta continua. Né? A gente precisa caminhar. Nereré. Valeu, Borum. Gratidão. Dona Dejanira, gratidão. Espero encontrar vocês aí em breve, pessoalmente.
para a gente Deus seguir essa quiser. prosa. Se Se Deus até lá, se eu quiser. tiver vida, nós se encontramos. Você tem que pedir muito Tupã para mim, se até lá estiver vivo. Pá. Nós, gri, ré, inacatã. Gri. Tá bom, gri? Engana gri, né? Hindai jam katã. Engana gri, Tupã para cá, maret kran para cá. Engana mungé, mas eu já Aqui, engana gri, né? Engana gri. tá falando que vai cantar uma música aqui para finalizar nosso bate-papo. Taruangri nakaka, taruangri nakaka, Taruangri, nakangri, taruangri, tarupawi. Taruangri, nakaka, taruangri, nakaka, taruangri, nakangri, taruangri, tarupawi. Era Nhanhuit. Nhanhuit. Era Nhanhuit. Era Nhanhuit, pessoal. Boa noite. Gratidão aí a todo mundo que aconteceu. Fiquem com Deus, viu? Amém. Fica com Deus também. Fica o Tupã. Tupã, tchau, com Deus. Gratidão. É isso aí, pessoal. Então, relembrando aí, para a semana que vem, vamos conversar com a Célia Chacriabá. Em breve a gente está divulgando aqui, acompanhe o Instagram do Nagô. E, encerrando essa aqui, vou chamar a Shirley para falar um pouquinho sobre o Instituto Shirley de Orcunã. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. E colhem aí no Instagram do Nagô. Aqui, Cuquiúna, Jacaré. Jacaré. Ele vai falar. Agora é...